Boa noite. Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo. Boas-vindas ao Pedro, que é a primeira vez que ele está com a gente aqui. Nós estamos iniciando uma palestra do SENAC, que é uma parceria do SENAC com as feiras Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair. Hoje nós estamos completando 3 meses no ar, uma palestra toda semana. A gente tem feito esse encontro semanalmente. Começamos no inverno, estamos chegando na primavera, e daqui a pouco chegamos no verão, e toda semana a gente recebe um docente do SENAC, e ele nos traz, a cada semana, um novo conhecimento que nos ajuda, nos agrega a melhorar os nossos trabalhos no dia a dia, do nosso trabalho nos bares e restaurantes, que a gente coordena, que a gente cuida, que a gente gosta, para atender o nosso cliente cada vez melhor. E que o nosso cliente tenha uma experiência de prazer, de estar, de gostar e voltar. Porque esse é o nosso objetivo, que o cliente volte, porque ele voltando representa melhor resultado na máquina registradora, não é? Então, falando em máquina registradora, o Pedro vem hoje falar de uma coisa que é muito importante. Quando a gente abre um restaurante, normalmente, obviamente, resguardando aí os grandes restaurantes, as grandes cadeias de restaurantes, quando a gente abre aquele bistrô pequeno, né, no bairro que a gente vive, a gente abre por amor, né? A gente gosta de cozinhar, a gente tem um talento, tem uma receita especial, a gente conhece drinks, gosta de cachaça, sabe fazer uma boa caipirinha. Então, a gente decora, a namorada dá um palpite, a gente até contrata um arquiteto para fazer um bom espaço, que ele faça aquele ambiente agradável. Mas na hora de fazer a gestão, do conhecimento, lembra que a Larissa veio aqui contar para a gente como é que faz a gestão do conhecimento? Então, na hora de fazer, quanto custa cada coisa? Quanto custa aquele drink que nós fazemos, que a gente faz uma mistura? Quanto custa colocar todos os ingredientes na cozinha? Quanto custa? Como é que é fazer a compra? Como é que eu faço a compra? Quanto é que eu vou colocar? Qual é o meu lucro? Quanto realmente eu estou gastando e quanto realmente eu posso cobrar por aquilo? Será que o preço que eu estou fazendo é um preço competitivo? Será que vou ter lucro? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas no final do mês? Existe uma pesquisa que diz que mais de 30% dos bares e restaurantes no Brasil fecham antes de completar 1 ano de vida. E é por isso que essa parceria do SENAC com as feiras Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair é muito importante. Nós estamos levando para dentro de um espaço empresarial o conhecimento de pessoas, de professores, para que possam ensinar o pequeno e médio empresário a trabalhar todos os dias com o objetivo de crescer, com o objetivo de diminuir as perdas de seus recursos financeiros, de seus recursos humanos, para que ele possa se garantir de que ele vai crescer, de que ele vai conseguir pagar as suas contas no final do mês. Hoje nós trazemos o Pedro Ramos, que é um professor da unidade de SENAC de Campinas. Ele é especializado em gestão de bares e restaurantes, é formado em gastronomia pelo próprio SENAC, então ele é um filho do SENAC que retorna ao SENAC para ensinar os outros alunos ou futuros profissionais como ele do próprio SENAC. E ele vai nos ensinar hoje como você vai precificar, como você vai dar o preço, como você vai fazer a conta. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje. Quero também alertar que, como a gente está fazendo toda semana, e cada semana um tema diferente, é muito bom que você se programe para assistir todas as nossas palestras. Você pode ver o nosso calendário e se programar nos auditórios da feira online, da Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair. Você encontra aqui embaixo no vídeo o endereço online, que é winetradefair.com.br ou cachaçatradefair.com.br. No auditório da feira, você tem lá a agenda das próximas palestras. E você pode rever também no auditório todas as palestras que já foram ministradas aqui.
Você pode rever, pode gravar, pode ver de novo o que você já viu e tirar suas dúvidas, para você anotar as dicas dos professores. Então, são várias palestras que já foram ministradas e as próximas que vão vir. Daí você agenda para ver ou rever aquelas que você já viu. Nós vamos te aguardar aqui na próxima semana e hoje eu deixo vocês com Pedro Ramos e eu vou sentar aqui. Hoje não é sexta-feira, é quinta, não sextou ainda, mas nos é permitido sentar, abrir um vinhozinho ou um drink para assistir com calma a palestra do Pedro Ramos. Eu deixo ele com vocês. Pedro, te desejo uma boa sorte, uma boa palestra e a todos que nos estão assistindo, que aproveitem bastante e que seja de bom proveito no seu dia a dia, no seu bar e no seu restaurante. E espero vocês em maio, de 10 a 12 de maio, no AMB, para participar conosco da feira. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Muito boa noite a todos. E hoje tem um desafio muito grande, um desafio muito bacana. Antes de contar um pouquinho sobre esse desafio, antes de falar um pouquinho sobre o tema da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a Cachaça Trade Fair, a Wine Trade Fair, ao Senac, de modo geral, ao Senac São Paulo, pela oportunidade de poder estar aqui palestrando para vocês esse conteúdo que é tão importante para o nosso mercado, que é um mercado muito carente de informação técnica disponível na internet, de informação de qualidade relacionada à área de gestão de bares e restaurantes. Faço aqui das palavras da Zoraida as minhas. Nós vivemos num mercado que é muito movido pelo sonho, pelo amor pela gastronomia. Como eu sempre falo, não adianta você ter um faturamento gigantesco. Eu já vi bares, restaurantes que faturam 600, 700 mil reais por mês e tem custo na casa dos 600, 700, 750 mil, muitas vezes até mais. Então, tem um faturamento bruto muito grande, mas, ao mesmo tempo, tem custos na mesma proporção. E isso é muito ruim, porque, na verdade, o que faz com que o seu restaurante seja saudável não é necessariamente o faturamento bruto, mas sim a margem que você possui na venda dos seus produtos, que vai fazer com que você tenha lucro lá na frente. E para que você, então, tenha esse lucro, consiga ter essa margem, é muito importante que você precifique os seus produtos de forma correta. Você precifique os seus produtos abordando toda a margem, ou, na verdade, todos os custos inerentes à produção do seu restaurante, seja dentro da cozinha, seja do bar, ou seja dos produtos aí que a gente chama de revenda. O nosso foco hoje aqui é relacionado a bebidas, mas eu também já deixo bastante claro que a ideia por trás da precificação e das compras que nós falaremos hoje aqui, ela é muito semelhante para a área de alimentos também. Então, um restaurante aí que tem lá o seu cardápio de comidas e a sua carta de bebidas vai poder usar todo esse conhecimento na precificação de ambos os produtos, de ambas as partes do seu restaurante. Também queria ressaltar que esse é um assunto muito técnico, é um assunto muito denso. Infelizmente, pelo tempo que nós temos aqui, nós não conseguimos nos aprofundar nesse assunto, no sentido de analisar planilhas e tudo mais. Eu vou até tentar trazer uma planilhazinha aqui para a gente fazer uma análise financeira de um restaurante, mas o importante é que você entenda o conceito e consiga já aplicar esse conceito dentro do seu estabelecimento. Então, a gente vai falar, principalmente mais ao final da palestra, sobre a composição desse preço de venda dos seus produtos, tanto para produtos produzidos dentro do seu estabelecimento, como, por exemplo, drinks, coquetéis, quanto também para os produtos de revenda. São duas linhas diferentes, duas maneiras ligeiramente diferentes de precificar produtos. O que são produtos de revenda? Aqueles produtos que você compra pronto, engarrafado e vende diretamente para o cliente. Cervejas, vinhos, por exemplo, são produtos que você não fabrica no restaurante. Você compra e revende para o seu cliente. A nossa palestra hoje, então, ela está dividida basicamente em 3 partes. Primeiro, uma contextualização, que já iniciou aqui, mas vamos falar um pouquinho aí sobre o papel e a importância das bebidas dentro do mercado de bares e restaurantes, dentro do faturamento bruto do restaurante. Depois, vamos falar um pouco sobre
compras, como nós podemos comprar com mais eficiência, como nós podemos fazer com que as bebidas no nosso estabelecimento deixem de ser coadjuvantes e passem a serem atores principais. E, em terceiro lugar, aí sim, vamos falar sobre a precificação. Então, iniciamos aqui falando um pouquinho sobre o papel das bebidas dentro dos bares e restaurantes. Então, ela tem aí dois papéis, vamos dizer assim, principais. Ao invés dela ser ali o coadjuvante, como em muitos estabelecimentos acontece, a bebida acaba sendo ali mais um complemento do cardápio de alimentos. Na verdade, a gente precisa entender e começar a tratar a bebida como, então, um ator principal, como um elemento que contribui e muito para a rentabilidade, para a lucratividade do restaurante ou do bar. Obviamente, né, nós podemos falar aqui de bares especializados, com foco em venda de bebidas, e hoje existem bastante deles aí no mercado, que, obviamente, o faturamento, grande parte do faturamento vai vir das bebidas. Mas quando a gente pensa num restaurante que tem o foco em venda de alimentos, é importante que ele comece a ter essa visão mais carinhosa, vamos dizer assim, com as bebidas, entendendo elas como realmente um fator de aumento de rentabilidade, de aumento de lucratividade para o restaurante. Então, a bebida tem aqui um papel fundamental, por exemplo, dentro da experiência que o cliente tem dentro do seu restaurante. Tanto no sentido, por exemplo, das harmonizações, né? Então, eu posso trabalhar com harmonizações, combinações com os meus pratos, proporcionando um momento, um jantar, uma refeição muito mais completa, muito mais, podemos dizer até, sofisticada, bacana, né? Fazendo com que você crie ali um momento memorável. Inclusive, eu costumo dizer, né, quando a gente usa o termo harmonização, normalmente é algo bastante técnico, mas eu posso falar também de complemento. Eu posso falar ali de um consumo conjunto que não tem o objetivo, ou que não tem ali a ambição de fazer aquela harmonização extremamente sofisticada, aquela harmonização extremamente refinada. Então, por exemplo, um bar que tem um foco em vinhos, a gente sabe que, de um modo geral, carnes vermelhas harmonizam melhor com vinhos tintos, carnes brancas, peixes harmonizam melhor com vinhos brancos. Então, você não precisa ter aquele conhecimento extremamente aprofundado em harmonização para oferecer uma experiência mais sofisticada para o seu cliente, uma experiência mais completa e complexa naquele momento em que ele está ali no seu restaurante. As bebidas também podem trazer aí um grande complemento com relação à história, não só das próprias bebidas, como também daquele restaurante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como o local onde esse restaurante está instalado, a história desse local pode influenciar bastante na escolha da carta de bebidas desse estabelecimento. Então, a gente consegue aí também levar esse lado mais voltado à história. Por exemplo, você tem um restaurante em Paraty, faz todo sentido que você trabalhe ali com uma carta de cachaças muito mais bem elaborada, muito mais planejada, muito mais pensada. Afinal de contas, cachaça e cidade de Paraty estão muito ligadas, né? São duas coisas que combinam muito bem. E em outros estabelecimentos, as bebidas já são aí os atores principais, porque são locais especializados. Quando a gente fala, por exemplo, das cachaçarias, dos wine bars, das cervejarias, ou o que a gente chama hoje aí de tap rooms ou tap houses, locais especializados na venda de cervejas. Hoje não, né? Já vai fazer aí de 3 a 4 anos, os bares especializados em drinks, em coquetéis, cresceram muito no Brasil. A coquetelaria, né? Hoje aí na moda, utilizando tanto bebidas nacionais quanto bebidas importadas, a inovação dentro da coquetelaria sendo aí um dos movimentos, né, de maior crescimento nesse momento no nosso país. Então, são estabelecimentos que têm esse foco na venda de bebidas e que alguns deles acabam tendo a gastronomia como um complemento. Fato é que ambos os estabelecimentos eles precisam usar a gastronomia, né, como o meu colega Tibério, que já deu palestra aqui, fala, né, a gastronomia sólida e a gastronomia líquida como complementos para melhorar essa experiência do cliente, para entregar algo mais concreto para os clientes e fazer com que não só eles voltem no seu estabelecimento, mas façam principalmente aquilo que eu chamo de marketing boca a boca do século XXI, que é quando ele saca o celular
tira uma foto ou faz um comentário nas redes sociais e compartilha isso com centenas, milhares de pessoas que ali estão o assistindo, né, vendo, acompanhando as suas postagens. As bebidas, né, trazendo aqui alguns números, elas podem ser aí responsáveis por até 40% do faturamento de um restaurante. Então, perceba que é um número bastante relevante, é um número bastante importante. Obviamente, ela pode ser responsável por até 40%. O grande problema é que hoje a maioria dos restaurantes acaba tendo as bebidas aí numa faixa de contribuição de 20%, 15%, 20% do faturamento bruto no restaurante. Isso porque, justamente, boa parte dos restaurantes acaba não dando esse devido valor à bebida de um modo geral. Obviamente, eu estou falando aqui de restaurantes que possuem aquele foco na venda de alimentos, né? Não estou falando aqui dos bares especializados, como eu mencionei anteriormente. Outro fato importante e que vai contribuir bastante para a venda do restaurante é que hoje os nossos clientes, por buscarem cada vez mais experiências diferenciadas no mercado de alimentos e bebidas, acabam aceitando mais as sugestões daqueles que vendem dentro de um restaurante, no caso aqui, os garçons. Então, existe aí uma pesquisa que diz que 70% dos clientes que buscam esse tipo de inovação, que buscam esse tipo de experiência, aceitam as sugestões de garçons vendedores. Veja que eu não estou falando aqui, garçom leva e traz bandeja, ou garçom, como eu chamo, oferecedor. Garçom que simplesmente chega lá na mesa e fala assim, o senhor aceita um vinho? Não vende nada. Esse cara não vende nada. O senhor aceita um vinho é a mesma coisa que não falar absolutamente nada para o cliente. O garçom tem que ser um vendedor. Ele tem que chegar na mesa e falar, meu amigo, nós temos um vinho tinto que combina muito bem com o prato que o senhor escolheu. Inclusive, uma das táticas para aumentar, por exemplo, venda de vinho em restaurante é, antes de falar sobre o vinho, antes de deixar o cliente escolher o vinho, é justamente vender a comida, para em seguida, então, você sugerir o vinho. Então, veja que há uma diferença muito grande entre o senhor aceita um vinho e colocar para ele uma sugestão que complementa a experiência daquele prato que ele pediu. Muitas vezes até vice-versa também. O cliente escolheu um vinho, você oferece um prato que combine com aquele vinho. Estou falando aqui no caso de vinho, mas hoje a gente trabalha com harmonização e combinação com cervejas, com cachaças, com coquetéis, com todos os tipos de bebidas que nós temos no restaurante. Então, uma coisa muito importante é treinar o seu garçom, treinar aquela pessoa que é responsável pelas vendas, para não só oferecer, mas para vender. É preciso que você, gestor, mude o seu mindset, para usar aqui a palavra do momento, né? Mude o seu mindset, entenda que garçom ele é um aliado das vendas, ele é um grande responsável pelo resultado do seu restaurante e não só alguém que está ali para limpar a mesa, para tirar pedido e levar pedido nas mesas. Quem faz esse papel é o Cumim, né? Você não precisa de um garçom vendedor, né, para simplesmente limpar a mesa e levar e trazer pedido. O garçom ele tem um papel fundamental na venda, portanto, um papel fundamental no resultado do seu negócio. Então, percebemos aqui a importância das bebidas no sucesso do seu faturamento, no sucesso do seu restaurante, e a importância do garçom e também dos treinamentos na venda, no faturamento bruto do seu negócio. É importante entender que o treinamento dos seus garçons ele é em relação aos produtos da sua carta, o produto que você vende no restaurante, a harmonização de cardápios de cozinha, de gastronomia sólida e de gastronomia líquida, e também com relação à venda persuasiva, a chegar no cliente, a conversar com o cliente, a entender e conhecer quem é aquele cliente que está dentro do seu restaurante. Esse tipo de treinamento ele tem que acontecer semanalmente. Você não pode fazer um treinamento a cada 6 meses. Treinamento a cada 6 meses é a mesma coisa que não fazer nada. Toda semana você precisa reunir as suas equipes e degustar um determinado vinho, degustar uma determinada cerveja, um coquetel, degustar um prato do cardápio, o chefe indo lá conversar com esses garçons, explicar qual era a ideia por trás daquele prato, como é feito, como é elaborado aquele prato. Então, não é contratar um garçom, passar a carta de bebidas para ele, passar o cardápio de alimentos e pedir para ele estudar, ler e decorar aquilo que está lá. Isso aí não é treinamento. Isso aí, seu garçom, ele vai simplesmente decorar os pratos que tem ali, mas como é que ele vai falar com propriedade para o cliente sobre aquilo que ele está vendendo?
Então, mais uma vez, é preciso mudar essa visão que nós temos com relação a garçons, de um modo geral, entendendo que eles são vendedores. Quando você vai numa loja de moto, numa loja de carro, comprar um carro, você faz o test drive. Aquela pessoa que está te vendendo, muito provavelmente, já fez o test drive também, passou por um treinamento para entender quantos cavalos tem aquele carro, né, quanto que ele consome de gasolina, qual é o conforto, quais as tecnologias embarcadas ali. Então, seu garçom é a mesma coisa. Né? A gente precisa ter essa visão do garçom vendedor e não do garçom leva e traz bandeja. Tá? Obviamente, todas essas técnicas que eu estou trazendo aqui, elas funcionam para todos os tipos de estabelecimento de alimentação. Muitas vezes a gente acaba ligando essas técnicas, né, essa coisa do treinamento, do garçom vendedor, a restaurantes de alta gastronomia, a restaurantes mais sofisticados. Não, isso aqui também funciona para um restaurante comercial do centro da cidade que vende prato feito, arroz, feijão, bife, batata frita, mas que vai focar, ao invés de vender refrigerante, vai focar em vender sucos, por exemplo, porque suco a gente tem uma margem de lucro maior. Então, você também consegue fazer ali um combo, uma combinação entre sucos e pratos, entre até mesmo refrigerantes ou outras bebidas industrializadas e os pratos que você vende. Então, esse conceito do garçom vendedor se aplica a todos os estabelecimentos de alimentação e não só a um nicho de mercado. Vamos às compras, vamos falar um pouquinho sobre o processo de compras de bebidas dentro de restaurantes. É claro que uma boa parte desse conteúdo também serve para a área de alimentos, mas o nosso foco aqui é bebidas. Antes de pensar em compra, então, eu preciso entender quem sou eu, quem é o meu restaurante, analisando alguns aspectos, como, por exemplo, qual é o meu público, quais são as tribos que eu atendo, qual é o perfil do meu cliente. Dessa forma, então, eu consigo eu consigo fazer uma compra, eu consigo criar uma carta muito mais personalizada e pensada no tipo de cliente que eu recebo. Então, quando eu entendo melhor quem eu sou, eu também crio produtos, como eu sempre digo, mais apelativos, que tem ali um apelo de venda muito mais sólido, um apelo de venda muito, muito melhor para o público que você atende. Né? Também preciso pensar, é claro, na localização do meu empreendimento, tanto no sentido de poder ou não vender bebidas alcoólicas, né? Então, dependendo aí da localidade que você está, você não pode vender bebida alcoólica. Por exemplo, se você está em rodovias, por exemplo, rodovias estaduais, federais, você não pode vender bebida alcoólica. Então, não adianta você montar uma carta de bebidas. Eu tenho um restaurante lá na saída de São Paulo, na saída de Campinas, na saída de uma cidade aí, está na rodovia. Você tem que analisar o seu endereço para ver se realmente você pode ou não vender bebida alcoólica. Tá? Então, é um fator aí bastante importante. Eu já dei consultorias, por exemplo, em restaurantes que queriam implantar ali uma carta de bebidas mais bacana, ter ali algumas cervejas artesanais, alguns vinhos locais para vender, mas eram restaurantes de beira de estrada e a legislação era bastante severa com relação à venda dessas bebidas. Então, tem que tomar bastante cuidado e analisar onde estou localizado. E também no sentido aí de usar a vocação da sua região para criar essa carta. Então, como eu comentei agora há pouco lá de Paraty, né? Tudo bem, eu posso estar em Paraty e montar um wine bar, não tem problema nenhum, mas, de certo modo, talvez você seja mais atrativo se você trabalhar com cachaças, já que boa parte do público que visita Paraty, de um certo modo, vai ser apresentado a esse universo das cachaças por Paraty ser uma cidade, por exemplo, que tem a vocação na produção de cachaça. E hoje, com a evolução da gastronomia no Brasil, tanto a líquida quanto a sólida, nós vemos esse mercado de produção local de bebidas associado também a essa valorização que nós estamos vivendo do pequeno produtor, do produtor local, do produtor rural. Nós vemos aí um grande crescimento de vinícolas, de micro cervejarias, de produtores de cachaça, de produtores de outros destilados que anteriormente não se produzia no Brasil, como uísque, rum, conhaque. Então, hoje, esse é um mercado em plena, em franca expansão e cidades, né, locais turísticos ou não, criando essa vocação. Aqui nós temos, por exemplo, Amparo, próximo aqui a Campinas, que tem crescido muito a vocação na produção de vinhos. Nós temos Andradas, por exemplo, com uma grande vinícola, também aí com uma forte
pegada nessa questão dos vinhos. Não preciso nem dizer do sul do Brasil, entre outras cidades aí que também estão criando aí as suas vocações na produção de bebidas. Então, quando eu monto um estabelecimento, quando eu crio um negócio numa área como essa, é muito interessante que eu trabalhe essas bebidas nesses locais. E quando eu falo aqui, né, muitas vezes a gente acaba associando muito até a parte realmente da bebida, de beber a bebida, né? Meio que me embaralhei aqui nas palavras, né? Mas no sentido aí de beber a bebida. Mas eu também posso trabalhar dentro da gastronomia sólida, né? O uso dessas bebidas dentro da gastronomia sólida, associando e colocando essas bebidas dentro das receitas do meu cardápio e também vendendo e harmonizando com os pratos do meu restaurante. Outro recurso, outro aspecto importante que eu preciso analisar é a minha estrutura. Se eu tenho geladeiras, refrigeradores, tanto em número suficiente, quanto também em qualidade para conseguir oferecer esses produtos de uma maneira mais correta, vamos dizer assim. Quantas vezes eu não fui trabalhar, ou não fui montar um restaurante que o proprietário ele queria montar uma carta de vinho super sofisticada, super bacana, e não tinha uma adega, por exemplo, para os vinhos tintos, uma adega para os vinhos brancos, queria colocar tudo numa geladeira comum. Então, se você quer trabalhar com vinho mais sofisticado, você não pode colocar, você vai ter que deixar esse vinho na temperatura correta, sugerida pelo produtor, para que você sirva e proporcione uma experiência mais correta para esse cliente. Se você servir um vinho tinto numa temperatura de 2, 3, 4 graus, você vai acabar com a experiência do seu cliente. Se for um cliente, então, que tem um conhecimento mais técnico com relação a vinhos, por exemplo, você vai ter um grande problema, muitas vezes até perdendo essa garrafa de vinho e recebendo um belo de um comentário negativo nas redes sociais. Então, eu preciso analisar minha estrutura antes ou ao mesmo tempo em que eu esteja criando ou adaptando, né, melhorando, modificando a minha carta de bebidas. E aqui também, né, falamos aí sobre chopeiras, o próprio material de serviço, né, será que eu tenho taças? Será que eu tenho os copos adequados para o serviço dessas bebidas? Voltamos a falar lá dos garçons. Será que os meus garçons têm o treinamento correto para fazer a venda dessas bebidas? Quantas vezes eu não fui tomar uma cerveja em algum lugar, fui tomar um vinho em algum lugar e o garçom se embananou todo ali na hora do serviço, pegou o copo errado. Eu já fui a restaurantes, fui servido em taça de vinho branco quando eu queria tomar um vinho tinto. Já fui em restaurantes que eu fui servido, inclusive, em taças de martini, em taças de coquetel, quando eu estava querendo tomar um vinho branco. Então, tudo isso acaba influenciando bastante aí no resultado da experiência do cliente. Não no resultado necessariamente financeiro no primeiro momento, mas sim da experiência que o seu cliente vai ter com relação ao seu negócio. Então, antes de trabalhar essa questão da carta, eu preciso trabalhar e entender como eu vou implantar e se eu tenho ou não vocação para aquele determinado tipo de bebida que eu pretendo implementar. Uma outra coisa muito importante hoje, por exemplo, aqui em Campinas, né, São Paulo já tem isso há bastante tempo, aqui em Campinas isso está acontecendo, em outras capitais do Brasil também, são as áreas, né, os bairros da cidade que vão criando as suas vocações. Então, aqui em Campinas, por exemplo, nós temos o bairro do Taquaral, onde boa parte aí das tap rooms, das cervejarias, estão ali umas ao lado das outras. Nós temos aqui o bairro do Cambuí, onde estão os bares mais voltados a vinho, os bares mais voltados à coquetelaria. Então, essa criação dos nichos dentro das cidades também é um fator importante, voltando a falar aqui um pouquinho sobre a localização do seu empreendimento. Obviamente, você tem toda a liberdade para montar a carta que você quiser, no local em que você quiser. Agora, se você seguir essas dicas, né, e ter tudo isso que eu comentei aqui já bem organizado, bem planejado, antes de colocar a sua carta em prática, antes de comprar as bebidas que você vai vender, você vai ver que o seu resultado vai ser muito mais expressivo, você vai ter um resultado muito mais tangível. Encontrada, então, sua vocação, agora sim, vamos às compras. E existem aí basicamente 3 maneiras de se comprar bebidas no mercado de bares e restaurantes de um modo geral. A primeira delas é a compra em atacadistas e hoje, né, com o surgimento aí de grandes especialistas nas áreas de bebidas vendendo no atacado. E não só por conta da pandemia, né, mas podemos dizer aí que reforçado, né, pela pandemia, o crescimento desses especialistas na venda de bebidas
no modo atacado na internet cresceu bastante. Então, quando a gente fala aqui dos atacadistas, eu posso falar tanto dos atacadistas físicos, né, aquele local que você vai lá na sua cidade que vende produtos no atacado, mas também nos especialistas. Qual é a grande diferença entre o atacadista físico, né, aquele grande supermercado que você vai lá fazer uma compra no atacado, e o especialista, né, o atacadista especialista, hoje principalmente o online? É justamente o tipo de produto que você vai ter disponível. Normalmente, aquele atacadista físico, você vai lá na Marginal de São Paulo, que você vai aqui na Dom Pedro, em Campinas, por exemplo, normalmente são locais que possuem aqueles produtos mais genéricos, aqueles produtos mais comuns. É muito complicado, e eu não aconselho, por exemplo, que você monte ou queira montar uma carta de vinhos mais sofisticada, mais bacana, levando uma experiência mais diferenciada para o seu cliente e fazer compra nesses atacadistas mais comuns. Muito provavelmente você não vai ter os rótulos mais bacanas, mais sofisticados, que realmente consigam atingir esse público que você tem como objetivo. Já os atacadistas especialistas, e hoje, né, repetindo aí, a gente tem essa grande vantagem de ter esses atacadistas na internet, online, ali você tem não só uma curadoria muito mais bem feita, vamos dizer assim, né, para você comprar, podendo aí te proporcionando a possibilidade de ter uma carta de vinhos, de cachaças, de cervejas e assim por diante, mais completa e também complexa, quanto também você tem um apoio de pessoas, de especialistas nessa área para te orientar, inclusive, na venda dessas bebidas, né? Na montagem do seu cardápio, muitas vezes até na harmonização dos seus pratos com essas bebidas que você vai comprar, até porque muitas vezes é do interesse, é claro, desse atacadista, desse fornecedor, te ajudar nessa construção de carta mais cardápio, para que, obviamente, você se fidelize a ele. Então, hoje, eu mesmo, dentro dos meus clientes de consultoria, eu costumo falar bastante sobre esses especialistas, porque, né, convenhamos, gente, é muito mais fácil comprar pela internet. Né? É mais fácil, mais barato, mais rápido. Eu não preciso sair de casa, gastar gasolina, porque, inclusive, essa gasolina é um custo, e você vai entender isso mais para frente. Né? É muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil você comprar aí no conforto do seu escritório, no conforto aí do seu restaurante, do seu negócio, ou mesmo da sua casa. Eu posso, é claro, comprar direto do produtor. Existe essa possibilidade. Então, entre em contato direto com o produtor do vinho, com o produtor da cerveja, com o produtor da cachaça e compro direto desse produtor. Nesse caso, é mais interessante quando eu preciso comprar isso em grande volume, né, uma quantidade realmente muito grande. Do contrário, muitas vezes não vale tanto a pena, nem para o próprio produtor te enviar pequenos lotes, e nem para o próprio restaurante, pela questão aí de pagar o trânsito dessa mercadoria, né? O frete dessa mercadoria. Uma coisa que pode acontecer quando você faz esse contato direto com o produtor é uma parceria. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aqui sobre parcerias entre restaurantes e revendedores, né? Ou vendedores de bebidas, e aí você vai entender um pouquinho mais sobre isso. E eu também posso fazer a compra aí direto de revendedores, importadores, essas pessoas que fazem aí esse meio de campo entre produtores e restaurantes, né? E os vendedores dessas bebidas. É claro, atacadistas e especialistas online, né? Ambos são revendedores, né? Mas aqui a gente está falando aí dos mais tradicionais, que são aí um meio termo entre o atacadista e o especialista de internet. Então, revendedor é aquela loja, por exemplo, especializada na venda de vinhos, que também fornece tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Tem um serviço aí mais próximo, claro, dos especialistas que vendem online. Por outro lado, você acaba tendo sempre esse custo ou de frete, né, ou de ir buscar essa bebida, e também acaba que muitas vezes o estoque, né, desses revendedores não é renovado com tanta frequência. Então, muitas vezes você monta uma carta de vinhos ali, uma carta de cerveja, uma carta de cachaça, uma carta de coquetéis, precisa de uma determinada bebida e esse revendedor acaba não tendo ela ali em estoque, você acaba tendo que retirar essa bebida da sua carta. Mas são aí os três formatos, né, os três principais formatos que nós temos para comprar bebidas dentro do mercado de bares e restaurantes.
E dentro de tudo isso, né, os restaurantes, ou na verdade essa parte de bebidas, né, ficaram muito famosas aí por conta das parcerias. Então a gente vê principalmente as grandes cervejarias trabalhando muito essas parcerias entre bares, restaurantes e os produtores de alimentos. Então, quando você vai lá num determinado bar e tem lá o guarda-sol, tem a mesinha, tem a geladeira, tem o copo desse determinado fornecedor, dessa determinada marca de bebida. Então, isso é o que a gente chama aí de parceria. Hoje em dia, essas parcerias elas estão um pouquinho mais complicadas, vamos dizer assim, mas por uma questão aí de momento que nós vivemos dentro do mercado de bares e restaurantes. Eu digo aí que há 4, 5 anos atrás, quando você buscava aí para fazer uma parceria com algum produtor aí de bebidas de um modo geral, normalmente o restaurante recebia lá uma oferta maravilhosa, né? Ganhava mesas, cadeiras, geladeiras. Eu conheço, né, tive um cliente aqui em Campinas, por exemplo, que ele não teve que comprar um freezer para o restaurante. Todos os freezers, geladeiras que ele tinha eram todas fornecidas por esse parceiro, né, de venda de bebidas. Hoje, esse tipo de relação está um pouquinho menor, né, está um pouquinho mais, como é que eu posso dizer aí, reduzida mesmo, né? Tanto as contrapartidas, vamos dizer assim, né, para estabelecer essa parceria, não só, claro, pelo momento que nós vivemos, mas também, claro, hoje pela diversidade de marcas que nós temos no mercado. Hoje, antigamente, pensando, por exemplo, até mesmo no mercado de vinhos ou no mercado de cervejas, de cachaças, nós tínhamos aí grandes representantes do mundo das cervejas, do mundo dos vinhos. Hoje a coisa está muito mais pulverizada, ela está muito mais dividida entre grandes marcas e pequenas marcas que ganham cada vez mais espaço no mercado. Então, hoje nós não temos aí um grande produtor que domina o mercado dos vinhos, mas sim nós temos aí centenas de pequenos produtores brigando por um espaço. Então, acaba que muitas vezes são menores, né? São produtores menores e não possuem aí tanto recurso para poder estabelecer parcerias com mais contrapartidas. Mas existe, claro, aí grandes vantagens e existem também as desvantagens de estabelecer esse tipo de parceria com fornecedores de bebidas. Vamos primeiro nas desvantagens, né? Vamos começar com a notícia ruim, depois a gente vai para a notícia boa. Dentre as desvantagens, tá a exclusividade de fornecimento. Quando eu estabeleço uma parceria, em boa parte dos casos, eu acabo gerando aí uma exclusividade de fornecimento. Então, eu só posso comprar com aquele determinado fornecedor. Se eu quiser colocar ali uma outra marca, fica muito complicado. Eu já vi, por exemplo, o que pode até ser uma coisa boa, né, mas aquele refrigerante famoso da latinha vermelha, né, quando o concorrente dele, né, faz ali um contrato de exclusividade com um determinado restaurante, os clientes chegam lá e pedem o refrigerante da latinha vermelha, o restaurante, né, o garçom fala, vixe, nós não temos, só temos o concorrente. E o cliente vira para ele e fala, então não quero, então me vê um suco de laranja. Né? De um certo ponto é até bom, porque no suco de laranja você tem uma lucratividade, né? Você tem, na verdade, aí uma margem de lucro maior. Né? Então, nesse sentido, é até bom. Né? Mas, por outro lado, não é tão bom, porque você acaba ali gerando uma certa, como é que eu posso dizer aqui, uma certa frustração nesse cliente. O cliente, quando o cliente te pede uma determinada bebida, seja, né, uma bebida que nem precisa estar no cardápio, porque todo mundo já sabe que deveria ter, né, ou mesmo uma bebida que está na sua carta, que está ali no seu menu, e você não tem, isso gera uma frustração. Por mais que você consiga vender outro produto para ele, você acaba ali, claro, gerando uma pequena frustração. Como eu sempre falo, a experiência do cliente ela é sempre feita, ela é sempre complementada, né? Ela é sempre compreendida de diversos bons e maus momentos. Quanto mais bons momentos nós tivermos, quanto mais uma boa experiência nós conseguimos oferecer ao longo desse atendimento, obviamente, melhor, né, e vai ser a visão que ele tem do seu negócio, maior a possibilidade dele falar do seu empreendimento nas redes sociais. Do contrário, né, quanto pior for essa experiência, né, ou quanto mais momentos, pequenos momentos ruins e frustrantes ele tiver dentro do seu estabelecimento, né, maior também a possibilidade dele fazer um comentário negativo, né, dele levar aí uma imagem negativa do seu negócio. Outra desvantagem é com relação à compra, né, eu acabo tendo aí uma certa dificuldade na compra. Você pode até se perguntar, mas Pedro, como assim?
Se eu estou tendo um fornecimento exclusivo, como é que eu vou ter dificuldade na compra? Exatamente, porque muitas vezes esse fornecedor, por mais que seja exclusivo do seu restaurante, de um produto de uma determinada marca, muitas vezes ele pode não ter esse produto em estoque. E aí você não consegue comprar de outro fornecedor. Então você tem aquele produto na sua carta, o seu fornecedor é exclusivo, não tem aquele produto naquele momento para te vender, e você não pode dar uma corridinha ali no supermercado para comprar 2, 3 fardos, 2, 3 caixas daquele determinado vinho para colocar no seu negócio. Então acaba você tendo aí uma certa dificuldade na hora da compra, porque você vai ter um fornecedor para aquele produto. E como eu sempre falo, pensando na gestão de bares e restaurantes, o ideal é sempre que você tenha de 2 a 3 fornecedores de cada produto que você tem dentro do seu restaurante. Quando você tem um contrato de exclusividade, de parceria exclusiva, você acaba tendo essa dificuldade. E acaba, é claro, como outra desvantagem, limitando a sua carta, já que você vai ter aquele leque, né, aquele hall de produtos ali para trabalhar. E se você tiver ali um bartender, tiver um maître mais criativo, tiver um sommelier de vinhos, de cervejas mais criativos, que quer oferecer uma determinada experiência com determinado produto, você vai estar mais limitado, você só vai poder trabalhar em cima daqueles produtos que esse fornecedor possui. Obviamente, dependendo aí da sua força como restaurante perante esse fornecedor, você pode conversar com ele para ver se ele não consegue trazer um determinado produto que seu maître, que seu bartender está pedindo, mas acaba, sim, sendo aí uma desvantagem essa limitação na montagem da carta, essa limitação do portfólio de produtos desse seu fornecedor. Agora, claro, existem as vantagens. Vamos para o lado bom aqui da moeda, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens. Reduz custos, né? Já que eu estou comprando de um fornecedor e normalmente uma quantidade maior, né? Eu estou comprando mais produtos, uma variedade maior de produtos com o mesmo fornecedor, né? Ao invés de estar comprando bebidas não alcoólicas com um, bebidas alcoólicas, cervejas com outro, vinhos com outro, às vezes eu compro tudo do mesmo, eu acabo, claro, tendo uma redução desses preços. Eu estou comprando mais, eu estou gastando mais, eu vou ter maiores descontos. Eu acabo muitas vezes vinculando a minha marca a uma marca forte, e isso também é muito bom. Estampo lá na fachada do meu negócio a parceria com uma determinada marca de vinho, de cerveja e assim por diante. Isso é bacana porque traz ali uma certa credibilidade para o meu negócio. Os clientes que passam ali na rua, que visitam meu Instagram, meu Facebook, acabam tendo aí uma visão da minha marca, né, como sendo uma marca mais sólida, que estabeleceu uma parceria com um grande fornecedor do mercado, com uma grande empresa do mercado. Eu acabo tendo, claro, os brindes e acessórios, apesar de, na minha opinião, ser aí uma das vantagens menos importantes. Então, mencionei aqui, né, geladeiras, mesas, cadeiras. Por que eu falo menos importantes? Porque normalmente são contratos de comodato, né? Então, ele não está te dando aquele equipamento, perdão, né? Ele está meio que te alugando, vamos dizer assim, né, aquele produto. Ele não vai te cobrar, claro, né? Então não se trata de aluguel, realmente é um contrato de comodato, né? Ele cede o uso daquele equipamento para você, mas se você quebra esse contrato, né? Se vocês quebram essa parceria, ele vai retirar esse freezer e você vai ter que comprar um outro para repor. Então, é interessante até certo ponto você ter esses brindes e acessórios, mas, de um modo geral, não deve ser aí a principal pauta que você vai carregar ao tentar estabelecer uma parceria com algum desses fornecedores. Lembrando, né, dentro desses acessórios, tem também os copos, talheres, muitas vezes pratos personalizados, copos, taças voltadas para um determinado tipo de bebida, para um determinado tipo de vinho, para um determinado tipo de cerveja. Então, claro, é uma vantagem, mas não deve pautar aí o fazer ou não, né, a sua escolha entre fazer ou não essa parceria. Um outro ponto que eu acho bastante importante é a questão de treinamentos, né? Então, é bastante legal que, ao estabelecer essa parceria com um fornecedor exclusivo, que você tenha ali esse apoio, né, esse resguardo de ter os treinamentos mais técnicos, por exemplo, com relação à harmonização desses produtos que você está comprando com o seu cardápio. Um treinamento com relação aos tipos das bebidas que vocês estão comprando, como eles foram fabricados, como eles são feitos, quais são as características sensoriais desse produto, de aromas, sabores, combinações, harmonizações e assim por diante. É bastante importante que
esse fornecedor ele te forneça esse tipo de treinamento. Lembrando que não é que ele pode te fornecer um treinamento, é interessante que ele faça isso periodicamente, afinal de contas, é do interesse dele que você continue comprando dele. Né? Então, quanto mais apoio você tiver, quanto mais orientação você tiver, significa que o seu garçom vai vender melhor, seu garçom vendendo melhor, significa que você vai comprar mais bebidas dele. Então, é um ciclo, né, que é benéfico para ambos os lados. Agora sim, entrando um pouquinho aqui, né, falando um pouquinho a respeito aí da precificação. Antes de mais nada, é preciso entender e diferenciar o que é preço do que é valor, porque são coisas distintas, porém que se complementam no processo de precificação de produtos de um restaurante ou de um bar. Então, preço é o que eu chamo aqui de visão técnica, são os custos. Ele não é necessariamente o preço de venda, ele é o preço antes de eu definir o preço final de venda. Ou seja, ele é a parte técnica, ele parte dos custos inerentes à produção, armazenagem e venda de um determinado produto. E valor é o que complementa esse preço. Ele vem após a parte técnica. Ele engloba, por exemplo, a imagem da sua empresa, do seu restaurante, da credibilidade, do tempo de mercado que você tem e também dessa marca associada ao seu negócio. Então, é o valor, é aquilo que o cliente enxerga. Então, quando a gente fala de composição de preço de venda ou de criação de preço de venda, eu tenho a parte técnica, que a gente vai ver nos próximos slides, e eu tenho a parte do valor, que é subjetiva, né? Que você, como gestor, pode, claro, analisar e saber qual é esse valor através, por exemplo, de comentários nas redes sociais, das suas notas, no Google Pesquisas, do feedback que você tem dos seus clientes, e também, né, das pesquisas de satisfação que você promove dentro do seu próprio restaurante, do tempo de casa e também da percepção que esses clientes têm, por exemplo, com relação à marca de bebida que você está utilizando, tanto na composição de um determinado coquetel ou mesmo daquela cerveja, daquele vinho, daquela cachaça que você está vendendo. Então, isso é valor. Associando preço, que é a parte técnica, com valor, você tem o que a gente chama, então, de preço de venda, que vai muito além do que pegar o custo do seu produto, multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4 e colocar esse preço de venda. Nunca, jamais, em hipótese alguma, caia nessa visão simplificada de precificação de multiplicadores. Isso não funciona, isso não se adapta a todos os tipos de estabelecimento, porque cada negócio tem um custo diferente. Aqui em Campinas, o meu custo de um bar no Cambuí é diferente do custo de um bar no Taquaral. Em São Paulo, o custo de um bar na Vila Madalena é diferente do custo de um bar na Vila Olímpia. Portanto, precificar produtos nesses bairros diferentes, multiplicando por 2, por 3, por 4, seja lá pelo que for, não vai funcionar. Tá? É a grande possibilidade de você ter prejuízo ou de você colocar um preço exorbitante no seu produto. Precificação é técnica. Precificação vai muito além de ser uma coisa simples. Né? Como, por exemplo, eu ouço muita gente falar assim, né? Não, porque eu estou ganhando 100% em cima do meu produto. Fala, conte-me mais sobre isso. Né? Conte-me mais sobre esse 100%. Quanto custa esse produto? Não, porque eu estou comprando aqui essa garrafa de vinho por R$30. Falando, está vendendo por quanto? Não, estou vendendo por 60%, estou ganhando 100%. Rapaz, faz essa conta direito, que você está ganhando 50%. Não está ganhando 100%. Você está colocando 100% do custo. Mas se você está vendendo por 60 e gasta 30, você está ganhando 50% do valor, você não está ganhando 100%. Né? Aí o que a pessoa faz assim, rapaz, não é que é verdade? Então, fuja desse tipo de precificação simplista. Busque a técnica. Se você quer ter lucro, quer ganhar dinheiro, é técnica associado, claro, ao que a gente chamou aqui de valor. Vamos pensar primeiro, então, na precificação de produtos produzidos na casa. O que são produtos produzidos na casa? São aqueles que eu pego uma dose de cachaça, meia dúzia de limão, gelo e misturo preparando uma caipirinha. Tá? Drinks, de um modo geral, coquetéis, de um modo geral, entram dentro dessa gama de produtos produzidos na casa. Tá?
Esse tipo de produto vai seguir a mesma lógica de precificação de alimentos, porém com percentuais diferentes entre o que a gente chama de CMV, custo de matéria-prima vendida, CMO, custo de mão de obra, GOP, gastos operacionais, que antigamente nós chamávamos aí de custos fixos. E também a margem de lucro nesse tipo de produto, como drinks, sucos, por exemplo, coquetéis não alcoólicos, vai ser bem maior do que na venda de alimentos. Tá? Isso porque o custo acaba sendo bem menor. Então, quando eu falo de produtos produzidos na casa, antes de mais nada, eu preciso fazer aquilo que a gente chama de ficha técnica. O que é a ficha técnica? É uma receita muito mais bem elaborada, muito mais sofisticada e detalhada daquele determinado produto. Eu vou elencar ali não só os ingredientes, mas como também o aproveitamento desse produto. Eu pego o limão, tiro a casca do limão, tiro aquela miolinho verde, né, o miolinho branco do limão. Quanto sobra de limão na minha mão? Aquela casca que eu estou limpando e que eu estou jogando no lixo, eu estou pagando por aquilo. Aquilo teve um valor para mim. Portanto, o que sobrou de limão para incorporar na minha caipirinha acaba custando mais do que quando eu paguei. Então, por isso que ter a ficha técnica do meu produto é fundamental, para que eu consiga justamente fazer essa análise de perdas. O custo dessa matéria-prima, tá? Ela deve estar entre ou abaixo, inclusive, né? Vamos colocar aqui limitada aí a 30% do meu preço de venda. Não significa aqui que você pode fazer uma conta, uma regrinha de 3 aqui. Bom, então se o meu custo é R$ 2,50 e ele deve ser 15%, então 100% é X. Né? Não adianta fazer essa regrinha, porque você, fazendo isso, não estará levando em conta os nossos dois colegas aqui, custo de mão de obra e gasto operacional. Ambos, né, tanto custo de mão de obra quanto gasto operacional para bebidas produzidas no restaurante, não devem exceder cada um deles de 10% a 20% do seu preço de venda. Mas, Pedro, como é que eu vou saber qual é a representatividade, principalmente de custo de mão de obra e gasto operacional? E aí eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês uma planilhazinha, que é muito simples de você fazer aí na sua casa. Então, você tem aqui, né, o seu faturamento bruto, que corresponde, claro, a 100% do que entra no seu restaurante. Você vai colocar aqui o seu CMV, né, tudo aquilo que você gastou com alimentos e bebidas, o seu custo com mão de obra, né, tanto funcionários quanto extras, né, os famosos freelancers. Lembrando que dentro desse custo dos seus funcionários devem estar incluídos os impostos inerentes a essas contratações e os seus gastos operacionais, né? Aluguel, água, energia elétrica, condomínio, sistema operacional, contador, impostos, embalagens, produtos de limpeza, tudo aquilo que serve para o seu negócio funcionar. E você vai analisar, então, principalmente quanto o seu custo de mão de obra e o seu gasto operacional, né, qual é o percentual que eles correspondem aí com relação ao seu preço de venda. Esse ideal que vocês estão vendo aqui, não levem ele em conta, porque ele está voltado aqui à parte de alimentos, né, você pode simplesmente modificar aqui para esses percentuais que eu mencionei anteriormente. Tá? Mas fazendo esse exercício aqui, você vai entender principalmente qual é o seu percentual, né, do seu negócio, percentual do seu custo de mão de obra e do seu gasto operacional. E aí sim você vai levar isso lá para a precificação dos seus produtos. Então você vai compor ali numa planilha, né, você vai colocar numa planilha esse percentual de mão de obra, esse percentual de gasto operacional, o custo do seu produto que você obteve lá na sua ficha técnica, e aí vai estipular um preço de venda. Então, o seu preço de venda ele vai ter que cobrir todos esses 3 custos, tanto CMV, quanto custo de mão de obra, quanto também aqui o gasto operacional. Cobriu todos esses custos, aí sim você vai adicionar o seu lucro, que no caso ali, como eu mencionei, vai ser então de 50% a 70%. Tá? Agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, aqui você vai ter o seu lucro aí de 50% a 75% dentro desses produtos produzidos na casa. Isso aqui é lucro, tá? Podemos dizer aqui lucro bruto. Né? Por que bruto? Porque depois disso você vai ter ali outros... Você vai retirar, né, desse lucro bruto alguns outros custos, como, por exemplo, aí,
provisionamento para 13º, provisionamento para manutenção, provisionamento para reinvestimentos, para depois sim você ter aí o seu lucro líquido. Lembrando que os impostos você vai pagar aqui dentro dos gastos operacionais. Uma coisa importante aqui, claro, a gente está falando na precificação das bebidas, tá? Na precificação das bebidas, das comidas, esses percentuais são diferentes, e quando a gente faz análise do restaurante de modo geral, eles também vão ser um pouquinho diferentes esses percentuais, mas tudo aqui muito parecido, né? Seguindo a mesma lógica. Quando a gente fala de produtos de revenda, a nossa margem cai um pouquinho, porque, claro, eu estou pagando aqui também, né, o valor, né? Lembrando ali do que a gente falou agora há pouco, né? O valor do meu produtor, né, do produto que o meu produtor cria, tá? Então, quando eu falo aqui de produtos de revenda, ele vai seguir aí uma lógica diferente da precificação geral, daquilo que a gente viu. Não há criação de ficha técnica, né, a não ser, é claro, que ali para um destilado, por exemplo, você precisa colocar um gelo, um twist de limão, uma rodela de laranja e assim por diante. Aí, nesse caso, você precisa criar uma ficha técnica. Mas quando eu falo de vinho, por exemplo, onde eu vou servir o vinho, eu vou vender o vinho, claro, vou ter todo o serviço embarcado ali, do meu garçom abrindo, servindo, um balde de gelo e tal, né? Mas tudo isso aí não precisa, né, da montagem de uma ficha técnica. Tá? Por exemplo, a água que você utiliza lá na máquina de gelo para fazer aquele gelo que vai ser usado no balde vai estar incorporado lá no seu gasto operacional. Tá? Então, o que muda aqui são os percentuais. Então, quando a gente fala aqui do CMV, né, do custo da matéria-prima, esse produto vai ter aí de 20% a 40% desse valor de venda e os seus gastos, né, com mão de obra e operacional de 10% a 20% cada um deles, restando aí um lucro de 40% a 60%. Obviamente, isso tudo depende muito da marca, né, do produto. Então, quanto mais reconhecido é aquele produto, maior você consegue ter a sua margem. Né? Então, eu estou vendendo ali um vinho que é reconhecidamente bacana, muito bom, todo mundo gosta, de uma safra fantástica, que vendeu para caramba no mundo inteiro, então um produto que tem um valor agregado muito grande, então o CMV dele vai ser mais baixo e você vai conseguir colocar uma margem maior, porque tem um valor maior em cima daquele vinho. Agora, se é um vinho desconhecido, ele pode ser excelente, maravilhoso, excepcional, mas as pessoas não conhecem, seus clientes ainda não dão tanto valor naquele vinho, você vai ter um CMV maior, vai ter uma margem de lucro maior, por isso que existe aí essa variação de 20% a 40%. Gostei muito da sua palestra. Você sabe que eu sou uma pessoa da área comercial, né? Uhum. Então, eu estava vendo você falar sobre o garçom. Quando eu comecei na área do vinho, isso já tem muito tempo, nem vou te falar quanto tempo tem, né? Para não estragar aqui a conversa, né? Mas uma amiga que trabalhava na área de comercial da venda de vinhos, ela perguntou para mim assim: quem que é teu vendedor de revista? Como é que você vende a sua revista? Ah, meu vendedor de revista sou eu que vou lá vender meus anúncios. Ela falou: não. Seu vendedor de revista é o jornaleiro. Uhum. Porque se o cara que vai procurar. Naquela época tinha bancas de revista, né? Hoje em dia, a banca de revista é uma coisa quase rara. Se o cara for lá na banca de revista e o jornaleiro não oferecer a sua revista, ele não vai comprar. E no meu caso, o meu vendedor é o sommelier. Se ele não oferecer, ou o garçom, né? Eu preciso tratar muito bem o meu sommelier. Se eu não tratar bem o sommelier, eu não vendo meu vinho. Isso há muitos anos. E eu vi no mercado de vinhos os importadores, os produtores no Brasil demorarem a perceber a importância do sommelier e do garçom na ponta de venda dele, sabe? Eu acho que agora, sei lá, o mercado de vinhos no Brasil, o mercado de vinho fez profissional, e o do drink na mesa, porque antigamente ele não era vendedor, ele era ele estava mais preocupado em ensinar o serviço do vinho, de como servir, de como abrir, de como guardar, de como servir na temperatura correta, de como fazer o serviço correto, mas não tinha preocupação de fazer com que ele fosse um bom vendedor do vinho, né? Exato. E acho que há muito pouco tempo eles estão se preocupando em preparar essa pessoa para vender. O que a gente viu foi uma deturpação dessa venda, que era a famosa guelta, né? Vamos falar bem claro aqui. Então, existia uma
um jeito de se vender, assim, se você vender, eu te dou uma gorjeta, se você vender, eu te dou um brinde, mas era uma coisa muito pouco convencional. E hoje não, hoje você está se preparando, então hoje tem produtores que levam o sommelier, os garçons para conhecer a vinícola, para que eles aprendam sobre o vinho, para que eles possam contar para o cliente o que é aquele vinho, por que você deve tomar aquele vinho e não o outro, né? Ou então os benefícios daquele vinho e por que você deve pagar mais caro ou por que aquele vinho vale aquele dinheiro que a pessoa está pagando, né? Então acho que isso é uma preocupação recente no Brasil. Eu tenho algumas perguntas para você aqui. Claro. Tuba CCB perguntou como é que num bar e num restaurante a gente pode contabilizar a gorjeta? Como é que faz? Como transforma isso em salário? Como é que funciona essa parte de gorjeta dentro da precificação de preço? Como é que você faz a gestão desse recebimento, vamos dizer assim? Perfeito, uma pergunta excelente que acaba realmente gerando muitas dúvidas, tá? Então, quando a gente fala, né, da gorjeta, eu imagino que ele esteja falando aqui, né, da taxa de serviço, da taxa de 10%. Hoje, principalmente em São Paulo, aí nós temos alguns estabelecimentos trabalhando já na casa aí dos 13% a 15%, né, da taxa de serviço. Essa taxa de serviço ela é a parte, né? Ela não é incorporada, ela não é levada em conta na precificação, porque ela vai ser um complemento à conta do cliente, tá? Então, existe, claro, toda uma técnica para a divisão dessa taxa de serviço. É um assunto que renderia, inclusive, uma palestra aqui, né? Como fazer essa divisão da taxa de serviço, porque normalmente essa é uma taxa que tem que ser dividida por todos os colaboradores de um restaurante, não só pelos garçons, como comumente acontece no Brasil. Ela envolve aí critérios de responsabilidade de cada cargo, para que cada um receba um percentual dessa taxa de serviço de forma diferente. Agora, existe uma outra coisa, né, que até não me lembro, outro dia teve um aluno que usou um termo que eu nunca tinha ouvido, mas existe aquela gorjeta que é passada direto para o garçom, né? Que o cliente, ele gostou ali do serviço de um determinado garçom, ele paga a taxa de serviço que está na conta, que está englobada ali na conta, e paga ali uma gorjeta, R$10, R$20, direto para o garçom. Alguns restaurantes acabam ali nos treinamentos mesmo, né, sensibilizando esses garçons para colocar esse dinheiro numa caixinha, né, e depois isso ser dividido de forma igualitária entre os garçons ou entre todos os funcionários. Vai permitir que esse restaurante retire um percentual diferente dessa taxa de serviço para o pagamento desses impostos que são inerentes a esses 10%, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu estou cobrando 10% na conta e isso está entrando na nota fiscal que eu emito para o meu cliente, obviamente eu vou ter mais impostos sendo pago, tanto, né, o simples ou o lucro presumido, quanto também ao incorporar esse a mais que o garçom vai receber no holerite, né, no pagamento desse garçom, eu vou ter também mais INSS, mais FGTS sendo gerado, que é pago pelo restaurante, tá? Então, de todo o montante arrecadado pela taxa de serviço, eu posso retirar de 20% a 30% desse montante total arrecadado para o pagamento desses impostos. Tá? E aí o que resta, né, de 70% a 80%, tá? Aí sim vai ser dividido entre todos os funcionários que têm um papel na experiência do meu cliente. E quando eu falo isso, eu estou falando desde o jardineiro, que deixa o jardim bonito e faz com que o cliente, ao entrar no restaurante, dê um sorriso porque viu uma rosa florescida, até a faxineira que deixa o banheiro limpinho, cheirosinho, para o cliente que vai usar o banheiro, né? Passando pelo estoquista, que garante a chegada das melhores mercadorias, que não deixa chegar tomate estragado, que não deixa chegar comida vencida, então proporciona bons alimentos para o cozinheiro preparar o melhor prato. Então, todos esses funcionários têm, né, em maior ou menor grau, uma responsabilidade perante essa experiência que o cliente vai ter. Então, todos eles vão receber um percentual, aí, uma parte dessa taxa de serviço, mas aí, né, não tem como eu explicar exatamente como fazer essa divisão, porque realmente é um tema bastante técnico. Para você ter uma ideia, muitas vezes eu levo uma aula de 3 horas, né, para explicar, passar todas as planilhas, como é que é o funcionamento disso.
tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido aí elucidar, pelo menos, né, que é um ponto um ponto delicado, porque não é só técnico, você passa por várias... um ponto que foi bem levantado, mas é que é um ponto que ele envolve não só a parte técnica do assunto, né, de planilhas matemáticas, mas também de costume, né, de costumes sociais e de personalidades e do que foi pré-combinado dentro do próprio estabelecimento e de como que o proprietário se dispõe a trabalhar com seus funcionários, né? Exatamente. Nós estamos aqui precisando encerrar, o Bruno me avisa aqui, porque ele está ficando com problema na internet. Então, vamos aproveitar que a gente fez uma boa palestra, que até agora a internet não nos atrapalhou. Eu queria te agradecer muitíssimo, Pedro. Eu vi que a gente tem palestras daqui a pouco, outra, você volta com a gente aqui no mês de outubro, não é mesmo? Isso. Eu queria agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa noite, que foi muito agradável, e você tem muito conhecimento para nos compartilhar conosco. Eu espero também que você possa vir na feira física em maio, porque você sabe, nós vamos ter um Senac Lab, nós vamos ter ali workshops, vamos ter palestras, painéis. Então, eu espero que você venha, que seus alunos também possam compartilhar conosco o espaço da feira, porque a feira tem como objetivo juntar o empresário com futuros profissionais para ir, e nesse momento, ter essa troca de relacionamento e proporcionar, quem sabe, trabalhos, emprego para quem precisa e proporcionar bons funcionários, bem treinados para os estabelecimentos dentro de São Paulo ou mesmo fora de São Paulo. Eu te agradeço muitíssimo, te desejo uma super boa noite. Espero você aqui em outubro de novo com a gente. Eu adorei sua palestra e agradeço as pessoas que nos acompanharam essa noite. Desejo a todos uma boa noite e espero vê-los outra vez aqui com a gente. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite. Bom revê-lo. Boa noite. Bom revê-lo também. Um abraço para o Dudu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.